Galera, hoje eu quero falar sobre algo que todo cristão enfrenta em algum momento da caminhada: o silêncio de Deus. Aqueles dias em que você ora, pede respostas, clama e parece que nada acontece. É como se o céu ficasse em silêncio e o coração ficasse cheio de dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está me ouvindo? Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre tem um propósito. Na Bíblia, a gente vê isso o tempo todo. Um exemplo forte é o de Jó. Ele era um homem fiel, temente a Deus e mesmo assim perdeu tudo: família, saúde, bens. E quando ele mais precisava de uma resposta, Deus ficou em silêncio. Mas no fim da história, a gente percebe que o silêncio de Deus estava moldando Jó por dentro. Estava preparando ele para algo maior, para uma fé mais profunda. Outro exemplo é o de Davi. Nos Salmos, ele constantemente clama: "Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre?" Davi sentiu o mesmo que a gente sente. A diferença é que ele não desistia. Mesmo sem ouvir a voz de Deus, ele continuava buscando. Porque o silêncio de Deus não é ausência. É presença em outro formato. É Deus dizendo: "Fica firme. Eu ainda estou aqui." Às vezes, Deus silencia para nos ensinar a confiar, mesmo sem entender. Porque fé de verdade não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé é continuar acreditando quando nada parece fazer. Quando as portas estão fechadas, quando o tempo parece parado, e mesmo assim você decide não desistir. Pensa em Abraão. Deus prometeu um filho, mas o tempo passou e nada aconteceu por anos. Silêncio total. Mas mesmo assim, Abraão creu. E sabe o que é mais lindo? A promessa veio quando ele já não tinha mais forças para acreditar. É assim que Deus trabalha. Ele espera o tempo certo, o momento em que a nossa fé deixa de depender das circunstâncias e começa a depender dele. O silêncio de Deus também serve para nos amadurecer. Porque se ele respondesse tudo na hora, a gente nunca aprenderia a crescer. É no silêncio que a gente aprende a ouvir melhor. A ouvir o coração, a refletir, a entender o que realmente importa. É no silêncio que Deus trabalha em lugares que a gente nem percebe. Às vezes, ele não muda a situação, porque antes precisa mudar a gente. E tem outra coisa. Muitas vezes Deus não está em silêncio. A gente é que está fazendo tanto barulho com as nossas preocupações que não consegue ouvir. Ele fala através da palavra, das pessoas, dos acontecimentos. Mas estamos tão ansiosos por uma resposta imediata que esquecemos de prestar atenção nos pequenos sinais. Então, se hoje você está passando por um tempo de silêncio, não se desespere. Deus não se esqueceu de você. Ele só está trabalhando em silêncio. E o silêncio dele não é rejeição. É preparação. Quando ele fica em silêncio, é porque está escrevendo algo que ainda não está pronto para ser revelado. Sabe aquele momento antes do sol nascer, quando tudo fica quieto, escuro e parado? Parece que nada vai acontecer. Mas é justamente ali, no silêncio da madrugada, que a luz começa a nascer. Assim é com Deus. O silêncio dele, muitas vezes, é o prelúdio de um novo amanhecer. Então não desista. Continue orando, continue confiando, mesmo sem entender. Um dia você vai olhar para trás e perceber que o silêncio de Deus foi a resposta mais sábia que ele poderia ter te dado. Porque se ele tivesse falado antes, talvez você não estivesse pronto para ouvir. E lembre-se, quando Deus está em silêncio, ele ainda está agindo. O céu pode parecer fechado, mas Deus nunca parou de trabalhar. Às vezes, ele silencia para que a gente aprenda a descansar. E é nesse descanso que a paz dele começa a preencher o coração. Galera, o silêncio de Deus não é o fim. É o meio do processo. E quando o tempo dele chegar, o que hoje é silêncio vai virar testemunho. Então segura firme. Porque o mesmo Deus que se calou por um tempo é o Deus que vai falar de novo. E quando ele falar, vai fazer tudo valer a pena. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também está passando por um tempo de espera. E lembra, o silêncio de Deus não é ausência, é amor em forma de paciência.